Boa noite, meus irmãos. Por favor, se você pode, coloque-se de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. Como tem sido maravilhosa para mim essa semana de oração. Tem sido uma bênção. E para você? Amém. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vamos orar mais uma vez? Na presença do Senhor, mais uma vez estamos, meu Deus, com os nossos corações abertos para receber o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado muito nessa semana de oração. E sabemos que hoje não será diferente. O Senhor tem mais ainda para nos abençoar. Obrigado. E nós oramos, meu Deus, pela Tua palavra nesse momento, para que de fato ela traga tudo aquilo que nós necessitamos, meu Deus, para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Sentimento é uma disposição mental perante algo ou alguém. Ou pelo menos essa é uma das definições que sentimento ou sentimentos recebe. Há uma diferença entre sentimentos e emoções. Emoções são reações imediatas. Acontece algo e imediatamente o nosso corpo, a nossa mente, ela reage daquela forma a determinados estímulos. Então, são praticamente reações impensadas. Enquanto que o sentimento não. O sentimento ele envolve um alto grau de avaliação e de percepção de alguma coisa. O sentimento ele envolve isso, esse tempo maior de percepção. Então nós podemos, ou se podemos, talvez categorizar, podemos dizer que emoção é mais reação. Agora, sentimento é construção. Leva um pouco mais de tempo. E há uma frase que se popularizou muito entre o povo de Deus, que diz assim: eu senti no meu coração. E é preciso tomar um pouco de cuidado com essa frase. Eu vou dizer por quê. O versículo que nós acabamos de ler. Uma das formas mais perigosas que uma pessoa ela pode conduzir a sua vida, ou ela pode basear as suas atitudes e as suas decisões, e eu digo mais, uma das formas mais perigosas que um cristão tem de tomar as decisões em sua vida, é baseado com aquilo que sente, é baseado no sentimento que tem em seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos diz, enganoso é o coração. A palavra coração aqui, ela se remete a isso, a esse nosso intelecto, esse lugar onde nós temos guardado nossos sentimentos, nossas emoções, tudo isso. E é muito perigoso depender somente daquilo que sentimos para poder basear as nossas decisões, as nossas atitudes. Portanto, é muito necessário que nós coloquemos os nossos pensamentos em uma maca, vamos dizer assim, para serem examinados. É muito importante que nós examinemos os nossos sentimentos. E como é que fazemos isso? Como fazemos para examinar ou colocar a exame, colocar à prova os nossos sentimentos? Pelo menos 3 coisas nós podemos aprender com a palavra de Deus. A primeira delas é submetendo-os, ou seja, submetendo os nossos sentimentos ao exame de Deus. É fazer com que Deus seja o examinador dos nossos sentimentos. Eu acho lindo quando o salmista, e se eu não estou enganado, Davi, no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. É linda e profunda essa oração do salmista, porque ele coloca o seu coração à disposição de Deus e ele diz: Senhor, veja o Senhor, examine o Senhor, mostra o Senhor o que há guardado em meu coração. Por que é importante, meus irmãos, fazer esse tipo de exame? Porque como é enganoso o nosso coração, muitas vezes o nosso sentimento,
a nossa intenção parece para nós os mais dignos, os mais puros e corretos possíveis. Mas é Deus quem vai de fato dizer se eles assim o são. É somente Deus que tem o poder de esclarecer, trazer à tona para cada um de nós todas as coisinhas que estão guardadas em cada cantinho do nosso coração. E eu sei que, olhando em um primeiro momento, isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque afinal, nós estamos pedindo para aquele a qual nada pode ficar escondido, vasculhar áreas da nossa vida que nós não queremos que ele olhe. É bem verdade, isso pode acontecer. Mas, meus irmãos, quando nós nos lembramos do quanto o nosso Deus é maravilhoso, do quanto o nosso Deus nos quer bem, do quanto o nosso Deus nos ama, quando nós pedimos para Ele olhar atentamente, examinar o nosso coração, nós podemos confiar que o resultado desse exame para nós será maravilhoso. Eu acho que foi ainda ontem, quando o pastor Ebenezer ele mencionou, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente vai no médico. E quando o médico receita tudo que a gente tem que fazer, a gente vai lá e obedece direitinho. E a gente fica mais doente ou a gente melhora? Se a gente faz tudo direitinho, a gente melhora. Se nós pedimos para Deus examinar o nosso coração, será que depois desse exame, nosso coração estará pior ou estará melhor? Certamente estará melhor. Portanto, orar como o salmista fez, pedindo para que Deus examine o nosso coração, é para nós uma bênção. E ainda mais, se posso dizer, como é bom saber que existe uma pessoa que sabe examinar exatamente quais são as nossas necessidades. Como é bom ter alguém que pode fazer isso. Porque quando nos encontramos em dúvida, quando nos encontramos em situações difíceis, como é ruim quando a gente não sabe a quem pedir conselho. Mas isso não acontece com o crente, porque o crente ele pode sempre buscar ao Senhor e os conselhos que vêm de Deus são os melhores. São sempre os melhores. Portanto, examinar os nossos sentimentos, a primeira coisa que devemos fazer é submeter os nossos sentimentos ao exame de Deus. E deixar Ele trabalhar em nossos corações. Mas há também uma outra coisa. Nós podemos examinar nossos sentimentos observando-os à luz da palavra de Deus. Como já foi mencionado, sentimentos são construídos. Nós desenvolvemos os nossos sentimentos. E tudo que é construído precisa de pelo menos um elemento básico. Ninguém faz uma casa do nada. Nós precisamos de todo o material para edificar essa casa. E tantas outras coisas. Meus irmãos, não há base melhor para examinarmos os nossos sentimentos do que a palavra de Deus. Ontem a palavra trazida pelo pastor Carlos Júnior foi tão maravilhosa, como são preciosos aqueles versículos em Timóteo, que falam da capacidade, do poder, da abrangência, da profundidade que a palavra de Deus ela tem, de poder ensinar, de poder redarguir, instruir em justiça e tantas outras coisas mais. Quando nós baseamos, ou melhor, quando nós examinamos os nossos sentimentos, observando como eles estão, com aquilo que a palavra de Deus diz que os nossos sentimentos devem estar, isso para nós é uma grande bênção, porque eu quero crer que nós ficamos ainda mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Existem pessoas que acham que os cristãos são pessoas emocionalmente vazias ou secas. E isso é tão contraditório à palavra de Deus. Nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se emocionando em vários momentos. Quando ele estava chegando à cidade de Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele, ao ver a cidade, ver a situação do povo no pecado, naquele sofrimento tão grande, ele se encheu de íntima compaixão e chorou. Quando ele viu o povo lamentando a morte de Lázaro, o Senhor Deus também se encheu de íntima compaixão e chorou. Compaixão, meus irmãos, é sentimento. E o nosso Senhor Jesus, Ele sabe direcionar perfeitamente os seus sentimentos. Tanto que, quando estava no templo, certa vez, Ele se irou.
porque estavam vendendo, transformaram o templo num mercado público. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo se irou. E muitas pessoas falam, mas como? Jesus irado? Isso é pecado. Não, não é pecado. A palavra de Deus, ela diz para nós, irai-vos, mas não pequeis. Porque o estado de ira é algo que pode vir sim aos nossos corações. Mas se nós, meus irmãos, observarmos os nossos sentimentos à luz do que a palavra de Deus ela diz, nós teremos então dado, pelo poder do Espírito Santo, domínio próprio sobre as nossas atitudes, a ponto de que nós podemos até mesmo ficar irados, mas nós não vamos pecar, como foi o que aconteceu exatamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, quando nós observamos a palavra de Deus, eu quero crer que nós nos parecemos sempre mais e mais com Cristo em tudo, inclusive no uso, no exercitar dos nossos sentimentos, que é algo muito importante, sim, em nossas vidas e que nós devemos construir ao longo dos nossos dias e construir da melhor maneira possível. E por fim, meus irmãos, nós também podemos examinar os nossos sentimentos orando constantemente a Deus. Eu tenho certeza que quando o salmista disse, sonda, Senhor, e conhece o meu coração, ele não fez aquela oração uma única vez. Eu tenho certeza que isso era uma constância na vida dele. Porque, meus irmãos, o coração é enganoso. Quando a gente acha que ele não está enganando, ele está nos enganando. Pode acontecer. Portanto, orar constantemente, colocar os nossos sentimentos diante do Senhor em oração constantemente, é algo que nós necessitamos fazer. E certamente, isso também resultará em grandes bênçãos em nossas vidas, porque nós deixaremos, assim como estamos fazendo com as nossas causas ao longo dessa semana, nós deixaremos também, meus irmãos, os nossos sentimentos aos cuidados do Senhor. E Deus cuida mal de alguma coisa? Ou Deus cuida mal de alguém? Como é bom saber que os nossos corações são cuidados pelo Senhor. Como é bom saber que os nossos sentimentos, meus irmãos, eles são cuidados pelo nosso Deus. E é por isso que o servo de Deus, o filho de Deus, diante das situações que se levantam, ele não se abala, ele não se abate, ele permanece firme. Ele sabe que a situação pode estar difícil, ele sabe que as coisas podem piorar um pouco mais, mas ele não perde a cabeça. Ele continua confiando no Senhor, porque ele sabe quem tem cuidado dele. E é como nós cantamos, né? Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que guardará o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. E Deus guarda, meus irmãos, as nossas vidas. Deus, ele cuida de cada um de nós. Portanto, examinar os nossos sentimentos é muito importante para que nós conheçamos, para que nós realizemos a vontade de Deus em nossas vidas. Porque certamente esse é o objetivo de cada um de nós. Ter a vontade de Deus manifesta em nossas vidas. É o tema dessa semana de oração. E colocar o nosso coração nas mãos de Deus, certamente nos ajudará nesse nosso objetivo. Que esse Deus maravilhoso tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe. Pastor.